Se você usa o YouTube todos os dias, seja como espectador, criador de conteúdo ou até anunciante, esse vídeo é para você. O YouTube está sempre mudando, trazendo novas ferramentas e recursos que afetam diretamente a nossa experiência na plataforma. E hoje eu vou te mostrar as 10 atualizações importantes que você precisa conhecer. Algumas delas vão te ajudar a crescer no YouTube, outras vão mudar a forma como consumimos vídeos e tem até novidades para quem quer ganhar dinheiro por aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conferir essas novidades. A primeira é a função Hypar. Ela permite que espectadores promovam vídeos de criadores em ascensão, aumentando a visibilidade desses conteúdos. Os usuários podem hypar vídeos, aumentando suas chances de serem compartilhados com um público mais amplo. Como que isso funciona? Os espectadores terão um número limitado de hypes. Eles podem doar para um vídeo que eles gostem. Os vídeos com mais pontos de hype entram em uma tabela de classificação que deve dar a esses vídeos mais oportunidades de descoberta. E essa tabela é atualizada de 30 em 30 minutos. A chave para esse recurso é que os pontos de hype são ponderados. Canais menores ganham mais pontos de hype por hype do que canais grandes. Mas como assim? Quando você hypa um vídeo, ele recebe pontos. O YouTube aplica automaticamente um bônus com base na contagem de inscritos do canal. Quanto menor a quantidade de inscritos, maior o bônus aplicado a cada hype. Os vídeos com mais pontos são adicionados a um novo ranking que mostra os mais hypados da semana anterior. E quais são os critérios do hypar? O primeiro, somente canais monetizados com menos de 500 mil inscritos podem ter seus vídeos hypados. O segundo, apenas vídeos publicados nos últimos 7 dias são elegíveis para serem hypados. O terceiro, cada usuário pode hypar até 3 vídeos por semana. Se você já atingiu esse limite, a opção não estará disponível até que o período seja renovado. O período é de 1 semana. Quarto, o criador do conteúdo precisa ter ativado a função Hypar em seu canal, para que os espectadores possam utilizá-la. O quinto é o seguinte, atualmente a função Hypar está em fase de teste. Está disponível apenas em alguns países, como Brasil, Turquia e Taiwan. O sexto, para dar um hype, você precisa ter mais de 18 anos e estar em países qualificados. Na minha visão, o YouTube está tentando medir a temperatura da comunidade, ver quem realmente está engajado e, ao mesmo tempo, trazer algo parecido com os bits da Twitch, ou seja, criar uma moeda própria. Mas esse é um assunto bem extenso e daria um vídeo só sobre o botão hypar. A segunda função é a de dublagem automática por IA. O YouTube expandiu seu recurso de dublagem automática por inteligência artificial para diversos idiomas, permitindo que criadores alcancem audiências globais sem barreiras linguísticas. As dublagens são geradas automaticamente durante o upload do vídeo, mas os criadores podem pré-visualizá-las e editá-las conforme necessário. E uma coisa importante, a dublagem automática ainda não está disponível para todos os criadores de conteúdo e só pode ser gerenciada pelo YouTube Studio em um computador. Esse recurso está ativado por padrão e quando você envia um vídeo, as dublagens são geradas automaticamente. A terceira atualização é a de teste de miniaturas ou thumbnails. Essa é uma das atualizações mais esperadas pelos criadores de conteúdo. Chamamos elas de teste AB ou teste de comparação de miniaturas. Esse recurso permite comparar até 3 miniaturas de um vídeo com os espectadores. Ele ajuda a encontrar a miniatura vencedora e a definir a estratégia daquele conteúdo, pois ao final do teste o YouTube decide qual miniatura se saiu melhor e você pode deixá-la permanentemente como a thumbnail ou miniatura daquele respectivo vídeo. Para que você possa utilizar esse recurso, é necessário que você desbloqueie os recursos avançados do seu canal no YouTube Studio. A quarta atualização é a miniatura dos shorts. Fazer miniatura para shorts agora é possível, mas é bem chato. Você ainda não consegue fazer nada na experiência do YouTube para desktop, mas há opções limitadas no aplicativo do YouTube para celular. Você pode selecionar um quadro personalizado do vídeo e adicionar emojis ou filtros e torná-los um tanto personalizados, mas ainda está um pouco longe de apenas enviar uma miniatura personalizada de sua escolha. Mas eu tenho uma dica incrível nesse vídeo que está aparecendo aqui acima, onde eu ensino como inserir uma miniatura personalizada em seus shorts passo a passo. Esse vídeo tá incrível. A quinta atualização foi a dos novos prêmios para criadores, ou a New Creator Awards. A partir de agosto de 2024, o YouTube implementou mudanças significativas nos prêmios para criadores, reconhecendo o crescimento contínuo e o sucesso dos criadores de conteúdo na plataforma. Essas alterações visam manter o prestígio e a qualidade dos prêmios, ao mesmo tempo em que se adaptam às necessidades dos criadores. E, com o aumento no número de criadores atingindo
marcos expressivos, o YouTube introduziu uma versão mais compacta desses prêmios. Embora menores em tamanho, esses prêmios mantêm o design e a qualidade que simbolizam o reconhecimento e a dedicação dos criadores. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: esses prêmios são gratuitos? Sim, os prêmios para criadores do YouTube são gratuitos. Quando um canal atinge um dos marcos de inscritos, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, o YouTube envia um código de resgate para o YouTube Studio do criador e com esse código, o criador pode solicitar seu prêmio sem precisar pagar nada pelo item em si. No entanto, em alguns países, pode haver taxas alfandegárias ou impostos de importação que o criador precisará pagar para receber o prêmio. Isso depende das leis locais de cada país. Outra coisa, os critérios de qualificação continuam os mesmos. O prêmio prata para 100 mil inscritos, o prêmio ouro para 1 milhão de inscritos, o prêmio diamante para 10 milhões de inscritos e o prêmio diamante vermelho para 100 milhões de inscritos. E além da contagem de inscritos, os canais devem estar ativos, sem violações das diretrizes da comunidade e seguir os termos de serviço do YouTube. Na descrição tem um link que o YouTube explica tudo sobre os prêmios para criadores. A próxima atualização são os shorts de 3 minutos. A partir de 15 de outubro de 2024, o YouTube ampliou a duração máxima dos shorts para até 3 minutos, permitindo aos criadores de conteúdo mais tempo para desenvolver histórias e engajar o público. E quais são os principais pontos dessa atualização? A primeira, a elegibilidade dos shorts. Vídeos enviados após 15 de outubro de 2024, com proporção quadrada ou vertical e até 3 minutos de duração, são classificados como shorts e podem ser monetizados no feed dedicado. Outro ponto são os vídeos anteriores. Conteúdos enviados antes dessa data, de 15 de outubro de 2024, permanecem como vídeos de formato longo e seguem as diretrizes de monetização correspondentes. Mais outro ponto são as ferramentas adicionais. O YouTube introduziu templates que facilitam a criação de shorts, permitindo que criadores adotem formatos populares e participem de tendências de maneira mais ágil. A próxima atualização foi no YouTube Premium. No final de 2023, as mudanças nos preços deram início, mas foi em 2024 que os usuários mais antigos do YouTube Premium começaram a sentir essas mudanças. O YouTube oferece diversos planos de assinatura que aprimoram a experiência dos usuários na plataforma. Cada plano é adaptado a diferentes necessidades e perfis. Ao meu ver, o YouTube Premium é um serviço de assinatura que proporciona uma experiência mais fluida e enriquecida aos usuários. Olha só os benefícios que o YouTube Premium traz: visualização sem anúncios, reprodução em segundo plano, continue ouvindo vídeos ou músicas enquanto utiliza outros aplicativos ou com a tela desligada, downloads para visualização offline, você vai baixar vídeos e playlists para assistir sem conexão com a internet, acesso ao YouTube Music Premium, você vai desfrutar de streaming de música sem anúncios, com a possibilidade de download e reprodução em segundo plano. E os planos disponíveis para YouTube Premium são o individual, assinatura mensal, destinada a um único usuário. Tem o Família, que permite que até 6 membros da família usufruam dos benefícios do Premium. Tem o Estudante, disponível para estudantes universitários elegíveis, oferecendo os mesmos benefícios a um preço reduzido. E tem o plano anual, um plano individual com pagamento antecipado, válido por 12 meses, geralmente com desconto em relação ao plano mensal. Vou deixar o link para, se você quiser informações atualizadas sobre preço, disponibilidade, é só visitar o site do YouTube Premium. Eu concluí com isso que cada plano de assinatura do YouTube é projetado para atender a diferentes necessidades e preferências dos usuários. Ao escolher um plano, considere quais benefícios são mais relevantes para você e como cada opção pode aprimorar a sua experiência na plataforma. A 8ª atualização se deu início em 2024. Trata-se do conteúdo alterado, inteligência artificial. Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial, o YouTube implementou políticas específicas para regular o envio de conteúdo gerado ou alterado por essas ferramentas. Essa medida visa aumentar a transparência e evitar que os espectadores sejam enganados por vídeos que utilizam IA para criar representações realistas de pessoas, lugares ou eventos. Veja essa imagem do YouTube Studio. Aqui é se você está enviando conteúdo criado por IA para o YouTube. Isso é se o conteúdo que você está enviando tem o potencial de induzir o espectador a acreditar que algo que foi gerado por IA é realmente real. Se o seu conteúdo pode induzir um espectador a pensar que algo é real quando não é, você deve responder sim à pergunta.
Essa iniciativa busca fortalecer a confiança entre os criadores e espectadores, garantindo que o público esteja ciente quando um conteúdo foi alterado ou gerado por IA. A próxima, e uma das mais legais atualizações, tem relação com a aba YouTube Communities, ou comunidade do YouTube. O YouTube permitirá que qualquer pessoa publique mensagens na guia da comunidade do seu canal, e isso certamente aumentará significativamente o engajamento e as interações na sessão, mas também pode gerar alguns desafios extras para os moderadores. O recurso foi anunciado há 6 meses, porém ainda não há informações sobre quando será disponibilizado para todos os canais e criadores. A 10ª atualização são os recursos de qualidade de reprodução. Desde 2024, o YouTube tem introduzido diversos recursos de qualidade de reprodução, projetados para melhorar a experiência do usuário e facilitar a interação com o conteúdo. Aqui estão as principais atualizações. Primeira, velocidade de reprodução mais precisa. Agora é possível ajustar a velocidade de reprodução com maior precisão, com incrementos de 0,05x. Isso permite uma experiência mais personalizada, ideal para quem quer acelerar ou desacelerar o conteúdo com maior controle. Você pode ir até a velocidade 2x mais rápida. Essa atualização é útil para quem deseja consumir conteúdo mais rapidamente ou passar por partes menos relevantes de vídeos longos. Outro recurso interessante é o Jump Ahead. Esse recurso aparece em transmissões ao vivo e vídeos em Premiere, quando você está assistindo com atraso em relação ao tempo real. E como funciona? Se você pausou ou voltou na live, o YouTube entende que você ficou para trás. O botão Jump Ahead surge para avisar que há um ponto mais recente da transmissão. E outra coisa, ao clicar, você é levado diretamente para o momento ao vivo. E esse recurso é útil para acompanhar o que está acontecendo em tempo real, sem precisar arrastar a barra de progresso manualmente. E um detalhe importantíssimo, esse botão não aparece em vídeos normais e não exige YouTube Premium. Atualmente, essa funcionalidade está disponível apenas para dispositivos móveis, especificamente para usuários do aplicativo YouTube em sistemas Android e iOS. Não há informações oficiais sobre a disponibilidade desse recurso na versão para computadores. E ainda falando de qualidade de reprodução, tem o áudio de alta qualidade para assinantes Premium. Para quem é assinante do YouTube Premium, foi implementada uma melhoria na qualidade do áudio, agora disponível em 256 kbps. Isso proporciona uma experiência sonora superior, especialmente útil para vídeos musicais ou conteúdos com maior foco em áudio. E aí? O que você achou dessas atualizações? Qual delas te chamou mais atenção? Me conta aqui nos comentários. O YouTube está sempre mudando e se você quiser continuar atualizado sobre todas as novidades, já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com aquele amigo que também usa o YouTube e vai gostar de saber dessas novidades. Até a próxima e valeu!